Você já reparou que algumas notícias parecem pequenas demais para o tamanho do impacto que carregam? Pois bem, aquilo que começou como um rumor de bastidor ganhou corpo, fontes, confirmação e agora movimenta o mercado de forma histórica. O Flamengo decidiu entrar pesado na disputa pelo principal atacante do Cruzeiro, Caio Jorge. E a diretoria rubro-negra trabalha internamente com um cenário que pode redefinir a janela do futebol brasileiro em 2026. Estamos falando de uma proposta avaliada em 35 milhões de euros, além da inclusão de Everton Cebolinha como moeda de troca. Não é comum ver um negócio desse tamanho entre clubes do Brasil, e é exatamente por isso que o assunto explodiu entre dirigentes, conselheiros, empresários e até nos setores políticos do futebol nacional. Mas antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa. Se você é Flamengo de verdade, aquele que acompanha cada movimento do clube, cada reforço, cada bastidor e cada tomada de decisão, então se inscreva agora no canal e deixe o seu gostei. Isso é essencial para o nosso trabalho crescer e continuar trazendo notícias quentes e precisas para você. Agora sim, vamos ao assunto. O interesse do Flamengo em Caio Jorge não é novidade, mas a forma como a operação começou a ganhar corpo na última semana surpreendeu até dirigentes experientes do mercado. O jogador é visto por José Botto como um perfil estratégico, jovem, explosivo, técnico e ainda com margem de evolução. Além disso, Caio tem DNA de atacante moderno, capaz de jogar centralizado ou caindo pelos lados, algo que Filipe Luís considera importante na montagem ofensiva para 2026. A diretoria entende que o ataque para a próxima temporada precisa ganhar profundidade, agressividade e rotatividade, e não é segredo que o clube busca alguém que possa disputar posição com Pedro em alto nível. No Cruzeiro, Caio Jorge começou 2025 sob enorme expectativa, mas ao longo da temporada seu rendimento oscilou, especialmente em meio às dificuldades da equipe no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ainda assim, internamente, ele é considerado peça fundamental para o projeto da SAF Cruzeirense, que conta com ele para 2026. Justamente por isso, falar em negociação envolvendo o jogador sempre foi tratado com cautela dentro da Toca da Raposa. O próprio Cruzeiro confirmou que já recebeu consultas por Caio Jorge, mas nenhuma havia alcançado um nível capaz de provocar reflexão profunda do departamento de futebol. Até agora. O ponto-chave da história é simples. 35 milhões de euros representam um valor difícil de ignorar no cenário brasileiro. Convertido para a moeda nacional, estamos falando de algo próximo a 200 milhões de reais. E ainda existe a inclusão de um jogador valorizado, campeão, experiente e de alto impacto como Everton Cebolinha. Para um clube que monitora suas finanças com rigidez e tenta equilibrar investimentos em reforços com fluxo de caixa e receitas, qualquer operação desse porte naturalmente entra na mesa para discussão. Apesar disso, o Cruzeiro não pretende agir por impulso. Caio Jorge é jovem, tem mercado na Europa e sua manutenção é parte do planejamento esportivo. A diretoria entende que 2026 será um ano para consolidar a equipe e dar continuidade ao projeto, e perder uma peça ofensiva desse nível pode comprometer parte da estratégia. Ao mesmo tempo, a direção sabe que o futebol brasileiro vive ciclos financeiros e que vender bem agora pode impedir um cenário de queda no valor do atleta caso a próxima temporada não seja tão boa. É justamente nessa interseção entre oportunidade e risco que o Flamengo tenta agir. O rubro-negro, por sua vez, tem confiança total de que a proposta atende ao valor de mercado internacional. Para José Botto e para a cúpula financeira do clube, 35 milhões de euros é um investimento que pode gerar retorno técnico imediato e retorno econômico no médio prazo. Filipe Luís já deu sinal verde para seguir adiante com a negociação caso surja um avanço concreto, e a ideia é que Caio Jorge seja peça-chave na recomposição ofensiva. A movimentação é real, os números são reais e a repercussão está longe de terminar. O que pouca gente entendeu até agora é que esse movimento do Flamengo não surge simplesmente como uma tentativa de contratar um grande nome. Há um contexto maior por trás. A diretoria rubro-negra vive um momento de reformulação estratégica e busca atacar pontos específicos do elenco que Filipe Luís considera essenciais para dar continuidade ao modelo de jogo implantado desde sua chegada.
E dentro dessa perspectiva, Caio Jorge se encaixa como um daqueles reforços que mudam a profundidade ofensiva de uma equipe. Ele rompe linhas, acelera o jogo, dialoga bem entre setores e oferece aquilo que o Flamengo mais sentiu falta em momentos decisivos da temporada: velocidade com inteligência. Mas antes de entrar na parte mais tensa dessa história, é importante reforçar algo para você que está acompanhando o noticiário de perto. Se ainda não se inscreveu no canal e não deixou o seu gostei, faça isso agora. Você ajuda diretamente para que esse tipo de conteúdo, preciso e atualizado, chegue a mais torcedores. A comunidade cresce e você não perde nenhum desdobramento dessa negociação gigante. Agora sim, seguimos. A proposta do Flamengo, como revelado nos bastidores, foi construída com extremo cuidado. Não existe improviso em uma operação desse tamanho. Internamente, o departamento financeiro trabalhou lado a lado com o departamento de futebol para encontrar uma fórmula que permitisse a inclusão de Everton Cebolinha, reduzindo o impacto financeiro imediato e, ao mesmo tempo, ofertando ao Cruzeiro um nome capaz de entregar rendimento técnico. Essa parte não é simples. Envolve avaliação de folha salarial, impacto futuro, cálculo de bônus, amortizações e até projeção de revenda. Cebolinha, apesar de ter deixado claro que deseja mais minutos de jogo, ainda é visto no mercado como um atleta com atributos que podem ser potencializados. Sua velocidade, drible curto e experiência em decisões fazem dele uma moeda valiosa, e isso é exatamente o que o Cruzeiro analisa neste momento. Não é apenas uma troca, mas a entrada de um jogador com currículo internacional e passagem por grandes clubes em um elenco que ainda busca se consolidar entre os protagonistas do Brasil, do lado do Cruzeiro. Porém, a situação é mais complexa do que parece. A SAF vive um momento de forte reconstrução estrutural e financeira. Embora Caio Jorge seja considerado um ativo valioso, também existe a compreensão de que o clube precisa equilibrar investimentos, sanar dívidas e reforçar setores carentes. Não é exagero dizer que o Cruzeiro vive um dilema: manter o talento esportivo ou aceitar uma das maiores propostas já apresentadas por um clube brasileiro. O dilema está sobre a mesa e, como sempre, números pesam muito. A verdade é que, hoje, uma venda como essa colocaria o Cruzeiro em uma posição privilegiada para reformular seu elenco e ainda aliviar parte da pressão financeira. Mas há um fator emocional que não pode ser ignorado. Caio Jorge é um dos jogadores mais identificados com o torcedor neste momento. Sua entrega em campo, mesmo nos momentos difíceis, criou uma relação forte com a torcida. E o Cruzeiro sabe que qualquer decisão nesse sentido precisa ser muito bem comunicada para não gerar desgaste desnecessário. Do lado do Flamengo, há uma certeza: o clube está disposto a levar essa negociação até o limite do possível. A ideia é construir uma janela agressiva, sólida e pontual. A diretoria entende que 2026 será um ano chave para consolidar o projeto de Felipe Luiz e, ao mesmo tempo, manter a competitividade em todas as frentes. Caio Jorge é visto como a peça ideal para aumentar o repertório ofensivo e permitir que o time tenha diferentes formas de atacar. A operação, no entanto, ainda depende de um ponto decisivo: o aval do Cruzeiro. Até agora, não houve resposta conclusiva. As conversas seguem e as partes envolvidas tratam o tema com absoluto sigilo. Ninguém quer precipitação. Todos sabem que é o tipo de negociação que pode explodir o mercado e alterar o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. A torcida do Flamengo, claro, acompanha cada passo com ansiedade. Há quem veja a proposta como ousada demais, há quem considere absolutamente necessária, mas há um consenso: o rubro-negro não está de brincadeira para 2026, e se o Cruzeiro aceitar, Caio Jorge será uma das maiores contratações internas dos últimos anos. Enquanto a novela evolui nos bastidores, um detalhe pouco comentado começou a chamar a atenção de quem realmente acompanha o mercado da bola: a movimentação silenciosa dos empresários de Caio Jorge. Mesmo sem dar declarações públicas, eles vêm monitorando atentamente o desenrolar das conversas e, segundo fontes próximas, enxergam com bons olhos o interesse do Flamengo. Não apenas pelo tamanho do clube, mas pela vitrine que se abre ao atleta quando se trata de disputar Libertadores, Mundial e todo o ecossistema competitivo que orbita o rubro-negro. Essa percepção tem peso direto na negociação. Jogadores jovens com potencial europeu priorizam ambientes onde possam acelerar o desenvolvimento técnico e,
Claro, multiplicar seu valor de mercado. E o Flamengo, nos últimos anos, se consolidou como um dos maiores exportadores do continente, não só pelo desempenho dentro das quatro linhas, mas pela capacidade de transformar atletas promissores em protagonistas de alto nível. É exatamente esse tipo de trajetória que empresários enxergam como ideal para Caio, especialmente após ele ter recuperado confiança e continuidade no Cruzeiro. Do lado cruzeirense, porém, o sentimento é diferente. Internamente, a diretoria sabe que está diante de uma situação perigosa. Manter um jogador valorizado significa potencial esportivo, mas rejeitar uma proposta milionária pode gerar pressão administrativa e financeira a quem considere a oferta do Flamengo irrecusável, especialmente porque envolve um ativo imediato como Everton Cebolinha. Outro grupo entende que Caio Jorge ainda pode valer mais no futuro, especialmente se continuar apresentando evolução física e maturidade competitiva. Essa divisão interna aumenta o suspense. A diretoria do Cruzeiro não quer parecer frágil e nem precipitada. Vender um jogador para um rival esportivo direto, especialmente o Flamengo, sempre gera ruídos políticos e repercussão intensa. Por isso, qualquer movimentação é calculada ao extremo. A proposta existe, está registrada e foi formalizada, mas a resposta exige equilíbrio entre emoção e lógica, tradição e modernidade, ambição e sobrevivência financeira. Enquanto isso, no Flamengo, reina uma combinação de confiança e cautela. A cúpula rubro-negra sabe que construiu uma oferta muito difícil de ser ignorada. Não é apenas dinheiro, é engenharia financeira, é estratégia de elenco, é reposicionamento de mercado. O nome de Caio Jorge circula internamente como peça-chave para permitir uma variação tática que Felipe Luiz deseja desde sua chegada. Um atacante que consiga jogar entre linhas, romper em velocidade e ainda finalizar com precisão. Não por acaso, o superintendente de futebol e seus auxiliares vêm trabalhando em conjunto para antecipar cenários. Caso o Cruzeiro aceite, o Flamengo ganha força imediata para iniciar a pré-temporada com praticamente tudo definido, evitando improvisos e garantindo que o treinador disponha de todas as peças desde os primeiros treinos. Caso o Cruzeiro recuse, o clube já possui 2 outros alvos monitorados, mas nenhum com o encaixe perfeito de Caio Jorge. E isso reforça ainda mais a insistência atual. A torcida, como sempre, é o termômetro emocional dessa história. Nas redes sociais, o movimento é claro. Milhares de torcedores pressionam, comentam, opinam e tratam a negociação como prioridade absoluta da janela. A repercussão explodiu porque a possibilidade de trazer Caio Jorge, somada ao momento financeiro positivo do Flamengo, cria a sensação de que o clube está pronto para dominar novamente o país. Há um sentimento coletivo de que, se essa contratação acontecer, ela será símbolo de força e de planejamento robusto. Mas existe algo que muitos não perceberam. Embora a proposta esteja em análise, o Cruzeiro ainda tenta incluir cláusulas adicionais envolvendo mecanismos de performance, porcentagem de revenda e bônus específicos. O Flamengo, por sua vez, aceita discutir, mas não pretende aumentar o valor base da oferta. O limite está traçado. A negociação agora caminha naquele ponto tenso em que qualquer detalhe pode definir a história inteira. E é exatamente essa tensão que se espalha nos bastidores. Os empresários aguardam, o Cruzeiro calcula, o Flamengo mantém postura firme e Caio Jorge, em silêncio absoluto, segue treinando, consciente de que seu nome está no centro da maior negociação interna do futebol brasileiro neste início de ano. E então chegamos ao momento mais tenso de toda essa novela, a virada decisiva. A negociação entre Flamengo e Cruzeiro entrou em uma fase tão sensível que qualquer movimento, por menor que seja, pode mudar completamente o rumo da história. Não é exagero dizer que, neste exato momento, dirigentes, empresários e até jogadores estão acompanhando o desenrolar dessa conversa como quem observa uma final de campeonato. Há interesse, pressão, expectativa e, acima de tudo, consciência de que estamos falando de um dos maiores potenciais negócios do futebol brasileiro em 2026. O Flamengo sabe que já deu o passo mais ousado possível. Não existe teste de mercado, não existe sondagem tímida. O rubro-negro foi direto, dinheiro pesado mais Everton Cebolinha como moeda de troca.
É uma investida que não apenas demonstra poder financeiro, mas escancara o foco da diretoria, reconstruir o ataque sob as ideias de Felipe Luiz e entregar ao treinador exatamente o perfil que ele considera ideal. E quando um clube como o Flamengo coloca esse tipo de carta na mesa, o recado para o país inteiro é claro: o plano para 2026 é gigante. O Cruzeiro, por outro lado, está lidando com um dilema raro. Caio Jorge é um patrimônio técnico e emocional da torcida celeste. Gols decisivos, liderança silenciosa e evolução evidente dentro do campo. Hoje, ele é o tipo de jogador que o torcedor olha e enxerga futuro. Um futuro que traz esperança de títulos e estabilidade. Por isso, a mera ideia de perdê-lo para o Flamengo provoca desconforto, raiva e preocupação nos bastidores da Toca da Raposa. Mas existe a realidade financeira, e é aí que tudo muda. A proposta rubro-negra ultrapassa a barreira do emocional e entra no terreno do incontestável. Dinheiro imediato, um jogador experiente chegando e possibilidade de reestruturação interna. Para uma diretoria que precisa equilibrar as contas e apresentar resultados esportivos, recusar algo desse tamanho exige coragem. Ou arriscar perder Caio mais à frente por um valor menor, ou até de graça. Esse é o fantasma que ronda o Cruzeiro no momento. A tensão ficou ainda maior depois que intermediários confirmaram que clubes europeus monitoram Caio Jorge, mas nenhum está disposto a pagar, no momento, metade do que o Flamengo colocou na mesa. Isso coloca o Cruzeiro diante de uma escolha crua: aceitar agora a melhor proposta possível no mercado ou aguardar uma valorização futura que pode nunca acontecer. Futebol não é apenas bola, é estratégia, oportunidade e timing. E o Flamengo acerta exatamente no timing. Enquanto isso, Caio Jorge permanece em silêncio absoluto, e isso, por si só, já diz muito. Jogadores que desejam encerrar rumores costumam se manifestar. Jogadores que querem permanecer publicamente se posicionam. Jogadores que querem sair também costumam deixar sinais. O silêncio de Caio alimenta a percepção de que ele observa tudo de longe, com a serenidade de quem sabe que, independentemente do desfecho, estará em um grande palco na próxima temporada. Mas é impossível ignorar um fato: a chance de jogar no Flamengo, disputar Libertadores, Mundial e se tornar protagonista no maior clube do país pesa para qualquer atleta. Dentro da Gávea, a mobilização segue intensa. A diretoria trabalha com duas frentes: manter a postura firme para não aumentar a proposta e, ao mesmo tempo, pressionar o Cruzeiro através do tempo, porque quanto mais se aproxima o início da pré-temporada, mais difícil fica para a equipe celeste tomar uma decisão sem impactos esportivos imediatos. Os departamentos já planejam logística, números, integração de elenco e até possíveis ativações de marketing em caso de chegada do atacante. Não é delírio? O Flamengo já trata Caio como prioridade absoluta, mas o capítulo final desta história está prestes a ser escrito. A decisão do Cruzeiro precisa sair, a pressão da torcida aumenta, os empresários aguardam, os bastidores fervem, e o Flamengo, paciente, aguarda a última palavra com a confiança de quem fez a melhor oferta possível e com a certeza de que, se o negócio for fechado, estará dando um dos maiores golpes de mercado dos últimos anos. A novela está no ar, e quando uma proposta desse tamanho chega ao centro do futebol brasileiro, uma coisa sempre se confirma: ninguém negocia como o Flamengo, e ninguém causa tanta repercussão com um único movimento quanto o rubro-negro.